Fala, pessoal. Hoje estamos mais uma vez aqui com Multitudes Especial, trazendo duas feras máximas aqui. Uma delas vai ser meu co-host hoje, Marcos Palito aqui. Fera, ele tem muito conhecimento no nada. Formado em nada, com especialização em porra nenhuma. Estou aqui para, na verdade, trocar um pouco de todo esse nada que a gente conhece. Mas hoje, trazendo aqui um convidado, meu amigo, como tivesse com o Roberto Cava, o meu amigo Eugênio Romagueira. Você falou publicitário, mas ele não é só publicitário. Você sabe, eu gostaria que o Eugênio, tudo bem, Eugênio? Que tudo você bom? Se apresentasse. Como é que você gosta de ser apresentado? Fala pra gente aí, bota na mesa, por favor. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, é o seguinte, eu estou brigando hoje em dia, né, até como dinossauro que sou, de quebrar essas barreiras, sabe? Porque quando você fala assim, eu sou um publicitário, ou eu sou um homem de marketing, ou eu sou um homem de vendas, eu sou um homem de negócio. Na verdade, a minha visão, eu acho que quem não entende do negócio de uma forma mais completa, mais holística, perde muito, entendeu? Porque, na verdade, você não pode ser um publicitário sem entender de marketing, né? E na minha formação, eu tenho a sorte de sem ter planejado, na verdade, isso acontecer, aconteceu na minha vida que eu comecei a trabalhar na área de vendas, muito novo, né? Sem carteira assinada, desde muito pequeno mesmo, mas depois, depois de formado, estava fazendo vendas numa empresa que era Vela Cosméticos, e tinha vendido todos os laboratórios da Vela lá, conheci o pessoal todo lá, e estava fazendo, 6 meses depois, uma apresentação sobre um piso especial para o laboratório lá, parará, e tinha uma pessoa no canto da sala, um cara brancão, com bigode e tal, que eu não conhecia, que me interrompeu, e eu estava fazendo uma apresentação tipo PowerPoint, naquela época não tinha PowerPoint, né? Isso foi por volta de 1980. Transparência mesmo, esse mesmo, acetato, né? E o cara me interrompeu. E perguntou assim, você não tem vontade de, com um sotaque meio alemão brasileiro, de trabalhar na área de marketing? E eu fiquei meio puta até, entendeu? Porque falei, olha, eu tenho sim, a minha formação é essa, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu acabar aqui e depois a gente conversa. Tá doido para terminar a tua apresentação? Terminando a minha apresentação, tinha acabado de fazer uma venda bacana, ia fazer outra. E ele interrompeu de novo. E eu fiquei, confesso, muito puto, tá? E para encerrar esse expediente foi o seguinte, o cara era o novo diretor de marketing da Vela e ele me convidou para ser gerente de produto, júnior da Vela, daquela época. Eu tinha acabado de me formar, né, em comunicação social lá na PUC. E assim começou a minha vida em marketing. Depois, por uma contingência até do destino, acabei indo para a agência, para a Almap, BBDO, né, depois de ter trabalhado na Coca-Cola, onde me desenvolvi bastante na área de distribuição, inclusive, de ter sido gerente de marketing da Pepsi Cola. Eu acabei indo para a Flashman Royal também, depois da Pepsi, onde cuidei de um grupo de produtos lá com uma turma, uma equipe bastante vencedora, bastante interessante, gente muito boa. E aí fui para o Almap BBDO como diretor de conta, depois fui promovido a diretor de planejamento e atendimento, e aonde aqui no Rio de Janeiro, depois da chegada do Marcelo Serpa, do Alexandre Gama e do Zé Luiz Madeira, lá na época, na Almap BBDO, eles me promoveram a diretor-geral aqui do Rio. Fiquei aqui até fechar o escritório do Rio, porque, infelizmente, naquele momento lá tinha muito sequestro no Rio de Janeiro, e a Pepsi e a Gillette, que eram 2 principais clientes da gente aqui no Rio, fecharam os escritórios daqui, fugiram do sequestro e foram embora para São Paulo. A outra conta que eu tinha conquistado também, onde eu tinha trabalhado, que era a Vela, tinha tudo muito planejado, com bastante antecedência, e não havia necessidade de ter um escritório aqui. Fui para São Paulo, fiquei com um grupo de contas lá, até receber, depois de um ano de negociação, o João Araújo, que era o presidente da Som Livre na época, me fez uma proposta irrecusável. Eu acabei voltando para o Rio de Janeiro, para desespero da minha mulher, que não queria voltar para o Rio de Janeiro na época, e com razão ela via que o mercado de São Paulo estava muito mais desenvolvido nessa área nossa, né? E acabei voltando para cá, fizemos um trabalho bacana, fiquei até quando o João Araújo vendeu as ações da Som Livre, eu fiz um acordo com a Globo e saí de lá, e daí em diante passei a atuar como consultoria.
Mas tudo para dizer o seguinte, que eu não vejo essas barreiras, eu acho que é uma vantagem que você tem quando você consegue enxergar a coisa do lado de negócio, quer dizer, traduzir um briefing e entregar para a criação uma direção que proporcione a eles a trazerem criativamente uma solução e, assim, inusitada, que envolva toda a audiência, faz toda a diferença. Você faz muito bem isso. Acho que você é um cara dessa área mesmo, a gestão dos criativos, né? O provocador. Você é um bom provocador. Tem um case, eu acho interessante para ilustrar isso. Quer dizer, eu tinha um briefing de todas as mudanças que a Pepsi Cola precisava fazer, todas as mudanças, por exemplo, que estavam acontecendo em termos de embalagem, de sabor, de uma garrafa maior, retornável, com tampa de rosca. Tudo isso era muito importante ser colocado. Mas eu identifiquei uma frase que era: a gente precisa vencer 50 anos de parede pintada da Coca-Cola, nos anos 90, entendeu? Que, independente de todo o trabalho de comunicação que a Coca-Cola sempre fez, a presença na propaganda que ela sempre teve, com muita força, era o maior anunciante de rádio, um dos maiores anunciantes de televisão, ela tinha, na operação, no dia a dia, em cada ponto de venda, tinha a marca de Coca-Cola lá, nos freezers, no luminoso. Ou seja, a gente tinha que vencer essa barreira, entendeu? Esse ponto do briefing fez com que o Alexandre Gama e o Marcelo Serpa inventassem a campanha com o Zeppelin. E nós trouxemos um Zeppelin para o Brasil, e o filme de abertura era uma mesa enorme de diretores, todo mundo com aqueles signos, né, da marca Coca-Cola, que era o gravata vermelho, terno azul, não sei o quê. E um falava assim: mas, chefe, eles vieram colocar uma tampa de rosca. O outro falava: mas eles também mudaram o sabor. O outro: mas o rótulo está diferente, fizeram uma nova marca, não sei o quê. E aí o presidente da companhia, de costas para a janela, batia a mão na mesa e falava assim: o que mais eles vão fazer? Escrever Pepsi no céu? E aí, atrás dele, aquele barulho, subia um Zeppelin na janela e falava: Pepsi, pense, prove, Pepsi. E isso fez com que a Pepsi voltasse para o imaginário das pessoas, e nesse dia o Zeppelin estava rodando no Rio de Janeiro, em São Paulo, e foi uma coisa, a visibilidade dessa campanha e a relevância dela foi tão grande que fez com que isso vencesse o poder do dinheiro que a Coca-Cola botava. E sempre colocou, entendeu? Com todo respeito à marca Coca-Cola, toda a campanha que ela sempre fez também com bastante pertinência. Mas a Pepsi, para conseguir vencer essa barreira da comunicação e da notoriedade que essa marca tem no mercado até hoje, a Coca-Cola, ela tinha que se colocar de uma forma criativa. E aí, voltando, essa frase fez toda a diferença, e a gente colocou todos os outros ingredientes da comunicação que eram necessários para o marketing da marca na campanha. E depois teve vários desdobramentos também da campanha, né? Você, no caso, trabalhou para as duas marcas? Trabalhei na área de operações, né? Eu entrei numa época na Coca-Cola, na Foods Division, na antiga Foods Division. Logo depois que eu entrei, aconteceram problemas lá no Foods Division, acabaram com a divisão, e aí muitas pessoas foram demitidas. Eu, com sorte, fui aproveitado na área de refrigerante. Fiquei na área de refrigerante, fui fazer parte de uma equipe chamada Força Tarefa, no momento onde a Coca-Cola tinha fechado 5 fábricas no Nordeste, de um antigo fabricante lá, e colocou 7 outros novos fabricantes nos lugares, e como não havia informação de ponto de venda, rota e nada, nós fomos para lá para justamente organizar essa parte toda de distribuição na Coca-Cola no Nordeste. No meio disso tudo que você falou, esse negócio, essa parte do São Paulo está mais evoluída do Rio, e é uma coisa que a gente sempre bate aqui. Apesar de ter muitos criadores e pessoal aqui do Rio, o que você acha que, pegando assim daquela época para cá, o que você vê porque o Rio não evoluiu em algumas coisas? Não é que não evoluiu, ele tem gente muito criativa, tem gente tudo, só que acabou mandando esse pessoal tudo para São Paulo. O que você acha que... qual a sua experiência nisso, no motivo disso acontecer tanto? Eu acho que a principal coisa é a seguinte: esse mercado é um mercado que você tem, para ter visibilidade, você precisa de dinheiro, entendeu? E como as empresas foram para São Paulo,
levaram para São Paulo. As agências de São Paulo também souberam valorizar os profissionais do Rio de Janeiro que estavam se destacando e levaram para lá. Entendeu? Com isso, quer dizer, eu falei de 2 marcas, né, super importantes. A gente não pode esquecer da Brahma, que foi embora com a Ambev para São Paulo, também ficou um período aqui, e depois foi para São Paulo. Inclusive aqui perto, né? Tinha também. Aqui tinha uma fábrica. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Inicialmente era Antártica, depois virou Ambev. Tá aqui do lado. É uma das maiores que ele tem aqui no Rio. Isso. E aí também a Bolsa de Valores, com todo o escândalo que aconteceu com o Naginar, quer dizer, o mercado financeiro foi... A decisão do marketing mudou para São Paulo e, com isso, muitas agências foram para São Paulo. E sem dinheiro, você não tem condição aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tinha condição, não teve, né? O pessoal não teve essa condição de manter os talentos aqui. E quando a gente fala em marketing, propaganda, mesmo na área comercial, a diferença quem faz são as pessoas. Né? Então, onde estão as melhores pessoas, e as melhores pessoas estão onde melhor se remuneram, esse é o problema maior, entendeu? Porque o Rio de Janeiro continua sendo um polo de criação. Você vê, o Gustavo Bastos tem, recentemente, há pouco tempo, sei lá, há poucos anos, também abriu a sua agência em São Paulo, está tendo sucesso lá. Né? A Arteplan daqui sempre foi uma agência de muito sucesso. Aliás, foi a primeira agência que eu tive contato como executivo de marketing, lá na Vela, inclusive. Mas a Arteplan, em São Paulo, estourou. O Fadiga fez um trabalho fantástico lá junto com o Rodolfo. E, quer dizer, depois da agência conseguir se desenvolver em São Paulo da maneira que conseguiu até reconsolidar a marca da Arteplan no mercado específico de propaganda, que hoje também é uma grande força. Não é só a Dreamers, que tem o Rock in Rio e outras atividades anexas e tal, mas a Arteplan, como agência, que é a mãe desse negócio todo, também se recuperou bastante nessa área de propaganda, com base no desenvolvimento que o escritório de São Paulo, na mão do Fadiga e do Rodolfo, geraram para o negócio como um todo. Né? Voltando um pouquinho atrás, eu queria pegar, assim, você falou um pouco da UMAP BBDO, mas dessas agências aí, dessa vivência, até para a experiência que a gente está passando por um momento agora de falta de experiência para alguma parte do público, que é o que a gente estava conversando até off, qual você acha que fez mais das agências, dos negócios que você teve e passou? Qual deles te trouxe mais experiência em crescimento? Essa vivência com a criação, com mídia, com todo mundo das agências ou do negócio, que hoje a gente acaba não vendo no mercado pela todo mundo está começando, ou trabalhar de casa, ou criar. O que você pode contar um pouco disso? Eu trabalhei em 2 agências, em agências mesmo em 2, né? Que foi a UMAP BBDO, fiquei lá 11 anos, e a Neogama, depois o Alexandre Gama saiu da UMAP, e depois da Ação Livre eu acabei indo para trabalhar com ele. Lá fizemos um período juntos. E na verdade, o que eu vejo de diferença das agências, quer dizer, o que aconteceu... os departamentos de marketing foram se sucateando, foram colocando muitas pessoas júniores, entendeu? Nos departamentos de marketing. A lucratividade das agências, em função até da quebra dos 20%, hoje em dia a gente sabe que o SEMP estabelece 20% como remuneração, mas que praticamente hoje em dia, quase ninguém trabalha com 20%, só com um negócio muito pequeno, né? Na verdade, a receita, a lucratividade das agências se espremeu. Até saiu uma notícia semana passada que estaria em torno de 4 e pouco, 5% a margem de lucro das agências. Isso fez com que o investimento, entendeu, caísse realmente, entendeu? Agora, o que acontece? Isso, por outro lado, da mesma forma que a gente fala, a inteligência artificial está tirando emprego de muita gente porque vai substituir, porque vai tudo se robotizar e tal. Na verdade, eu vejo uma transferência. Tem muita gente também que anteriormente trabalhou em agências e está hoje com seu negócio próprio, entendeu? Isso abriu uma opção também para anunciantes quer dizer, empresários que nunca tinham anunciado, que não têm um dinheiro para investir num departamento inteiro de marketing, contratar um profissional que está com uma agência pequena e isso faz com que o negócio se desenvolva. Sabe? Eu acho que é uma oportunidade isso, inclusive. Isso acabou gerando mais empresas na área de criação de outras consultorias, nesse caso. Mas isso também deixou menos força para as agências maiores. Sem dúvida.
Sem Porque é o que você falou, com ela diminuindo esse material criativo e específico em certas áreas, ela acabou perdendo um pouco, vamos dizer, da genialidade desse pessoal. Então, porque onde está o dinheiro, estão os gênios. E aí o que acontece, por exemplo... Está o dinheiro, está o gênio. Boa. Entendeu? O que acontece hoje em dia? Eu acho que tem uma preocupação dos grandes anunciantes a buscarem pessoas de mais talento. Eu acho que tem uma oportunidade pintando aí. Entendeu? Porque o que aconteceu? Você tem... hoje em dia, inclusive, a forma de analisar o mercado, né? Essa divisão, por exemplo, on e off. Né? Você tá, eu sou mercado digital, por exemplo, eu sou um dinossauro. Os últimos 10 anos da minha vida, eu passei tomando conta da área comercial lá da Melodia FM, que é uma rádio gospel, né? Que era evangélica. Eu passei a trabalhar esse conceito de gospel para poder diferenciar no mercado, inclusive. Então, o que acontece? Você tem a possibilidade de trabalhar de uma forma muito mais ampla se você quebrar as barreiras, sabe? Porque o que acontece? As pessoas ficam falando, qual é o negócio que você está? Você está no mercado? Eu estou no negócio online. Você não está no negócio online, você está no negócio da comunicação, você está no negócio da construção de marca. Então, quando uma pessoa não conhece o poder, por exemplo, da comunicação offline, ou como eu escuto assim, muito no mercado, falar assim, a Rede Globo hoje não significa mais nada. E você você coloca uma campanha na Rede Globo, você fala com 100 milhões de pessoas. Entendeu? Quer dizer, eu acho que separar o on e o off é miopia de marketing. Parece que se o Theodore Levitt, que fez um livrinho pequenininho chamado A Miopia de Marketing, tivesse vivo hoje, ele ia falar desse negócio. Não existe on e off. Você precisa se comunicar, seu consumidor está num determinado lugar. Ampliar essa percepção. Você precisa fazer com que o teu conceito de marca e a tua mensagem chegue a um determinado consumidor. Se vai ser online, offline, se vai ser pelo um disparo de SMS ou do que seja, não interessa, tudo faz parte da tua necessidade de comunicação. Mas você não acha... Eu vejo, por um lado, assim, eu acho que falta gente de qualidade em tudo que é lugar e menos conhecimento. Por quê? A gente discutiu isso aqui outro dia e, que nem você está falando, tem muita gente que nem conhece. Está falando... Você pega lá e vamos lá, você vai apresentar hoje em várias empresas campanha de marketing ou publicidade ou qualquer coisa, ou até um planejamento. Cara, aí você escolhe, você acaba escutando coisas surreais da pessoa que está sentada lá. É que nem tipo, você sentar com o cara da Coca-Cola e ele não saber que a Coca-Cola começou lá com Natal e com remédio e tal. Você entende? Então, não conhecer a história, né? Como é que ele vai dizer, que nem você falou, como é que eu faço um rebrand, como é que eu faço posicionamento de marca, como é que eu crio todo esse movimento? Se eu não sei sobre marketing, se eu não sei sobre marca, se eu não sei a história da minha marca, como é que eu sei com quem eu vou falar? E hoje eu vejo, se apresenta campanha, ou apresenta, vou levar um evento e quero levar aquela marca para estar no evento. Às vezes a pessoa nem olha e fala assim, não tem nada a ver. Ela não tem conhecimento, ela não é arrojada o suficiente para comprar. Hoje está todo mundo sentado lá e fala assim, vou fazer o básico. Vou botar lá na Globo, vou fazer isso, vou botar no Globo.com e não sei o que lá. Então, assim, é o que você falou, o dinheiro está na mesa onde estão os gênios, só que hoje falta gênio em muito mercado. E o alcance desse pessoal. Por quê? Porque os gênios que são super conhecidos já estão nos lugares, muita coisa nem quer fazer. É tipo eu chegar para um projeto hoje e botar na mão do Nizam. Né? Pô, não, eu acho que até... conquistas. É tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho jogou 2 anos, já ganhou a bola de ouro, já ganhou. Hoje em dia, para tu botar ele num negócio, você tem que levar ele num outro nível. É igual assim, o Nizam tá fazendo agora esse programa de CEO, meio mensagem e tal, ideia super legal. A gente até tinha pensado num projeto desse aqui, já há mais tempo, só que é o que eu falei, ele é um Nizam Guanais. Sem dúvida. Então ele é um super conhecido, chegou. Só que é um projeto que leva, ele sempre foi o cara, começou lá com IG, com outras coisas. Então, assim, você pega. Agora, você vai pegar hoje com um gênio que não é tão conhecido, que vai querer pegar algumas áreas. Ele nem mete a mão. Eu acho que só tem uma maneira de você conquistar esses gênios, entendeu? Que já chegaram numa fase da vida, inclusive, que já ganharam dinheiro, entendeu? Já estão com uma vida mais ou menos resolvida. É com sonho. O pessoal que trabalha nessa área, trabalha com coração, entendeu? Eu, hoje em dia, por exemplo, eu só gostaria de me envolver
com coisas que me toquem no coração, que me arrepiam o cabelo. Entendeu? Porque, sei lá, o próprio Marcelo Serpa está morando no Havaí. Você acha que ele vai vir para o Brasil para fazer uma campanha? Se não for uma coisa que realmente toque no coração dele, tem que envolver. Tem que mostrar para ele que é um momento novo, que tem um cliente que acredite, entendeu? E tem que ter pessoas de negócio que saibam conduzir o negócio dentro dos clientes também. Porque essa foi uma falha que eu acho que aconteceu muito nas agências e também no marketing, de perder a oportunidade de ter gente que realmente possa impactar no negócio, entendeu? Eu me lembro que, na época que eu trabalhei no atendimento, muitas vezes os presidentes da Pepsi, da Vela, de outros clientes que eu tive, me ouviam, entendeu? Tem amigos, o Gianni Peraccioni, por exemplo, que foi presidente da Pepsi aqui no Brasil, hoje está em Nova York, cuidando de empresas multinacionais e tal. Até hoje ele conversa comigo, me pede uma opinião, eu dou uma opinião, ele fala comigo e tal. Respeito em função do resultado que você traz. Entendeu? Para você ter consistência junto aos clientes e coragem de vender o produto que você está trazendo. Agora, não é vender qualquer coisa, não é usar o teu talento na área de negócios para trazer qualquer coisa. Não, entendeu? Tem que saber, a pessoa que é um dinossauro, como a gente estava falando no início da conversa, tem que saber selecionar também, para não se envolver com coisas que não tenham relevância, para não colocar energia em coisas que não se acredita, na verdade, só pelo dinheiro. A gente sempre foi, o Brasil sempre foi um país de referência no mundo de propaganda, publicidade, dessa área toda e muita área de negócio. Você acha que a gente ainda está na dianteira e por quê? Na verdade é o seguinte, se você buscar as informações de fora do Brasil, o Brasil continua tendo uma imagem assim, top lá fora. Tanto que, por exemplo, o Luizinho, que era o CEO da Almap aqui no Brasil, está em Nova York. Entendeu? Foi para trabalhar como CEO da BBDO em Nova York. E hoje em dia, eu acho até, inclusive, que ele já saiu de lá e está com um negócio internacional. Ele tem muito respeito lá, entendeu? Então, quer dizer, essas oportunidades aparecem na medida dos sonhos que vão aparecendo também. As pessoas se encantam pelos sonhos, né? De fazer um trabalho bacana. O criativo, ele não está pensando só no dinheiro. É óbvio que ele gosta do dinheiro, mas quando ele tem um sonho por trás de uma campanha, ele vai vender, ele vai trabalhar e vai botar toda a energia dele em cima para fazer com que aquela campanha seja uma campanha realmente vitoriosa e que mova a sociedade, que realmente mova a sociedade, como campanhas, por exemplo, hoje em dia, aquela campanha da Volkswagen, usando a inteligência artificial, que botou a Maria Rita e Sim. a Elígia, aquilo ali é um achado, quer dizer, foi a Almap também, a Almap é uma agência que continua na ponta. Então, eu acho que ainda tem muito talento. Eu acho que tem que ter pessoas que tenham... Porque, assim, foi sucesso, mas teve muita gente que quis meter o pau no negócio. É aquilo que você está falando. Só que não é qualquer agência, qualquer criativo ou equipe que segura que segura e fala assim, vou fazer. Porque que nem a gente sabe, às vezes você tem muita criação arriscar boa... o seu emprego, né? Botar para o público. Porque tem muita campanha que não saiu, mas que é genial. Tem. Aí o cara vem, senta contigo um dia no bar, ou não sei aonde, você está trocando uma ideia, e ele te entrega um negócio que é genial, só que não foi ao ar. Agora, botar no ar e manter aquilo... E trazer resultado, né? Ainda trazer tem resultado. Isso. Estou falando, no primeiro momento, é o cara colocar a campanha público. Já é Depois ele traz resultado, mas ele teve que ter a coragem de falar assim, eu vou bancar aquela situação. Mas e hoje muito a gente também perdeu nisso. Você vê que não tem muita coisa brigando, que nem você falou, Pepsi e Coca-Cola, brigava pra caramba. Tinha muita irreverência nessa área toda, de brincar com várias coisas. Aí o mundo ficou meio chato, que agora nada pode fazer, né? Você não pode falar nada. Você não pode... Então, assim, aí as propagandas ficaram o quê? Coma espoleto, faça não sei o que lá... um aviso, isso aqui mais barato. É um aviso, não é uma E aí você não campanha. pode brincar, porque se você der uma conotação que é da história, porque tudo tem uma história. Chegou até hoje porque passou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Aí o cara hoje, não, mas a gente está mudando a história, não pode mais. Seria quase falar assim, 10. A gente personifica o 10 como um número e ele significa 10 coisas porque alguém lá atrás colocou isso. Seria hoje eu falar, não, 10 agora não pode ser mais porque... a linha do 0 é gordinha e gordo não pode mais falar. Entendendo? A gente estava falando sobre isso, né? O fato das pessoas do mercado hoje não sabem os nomes das pessoas que fizeram parte da história
né? Então, eles estão negando essa história, né? Então, como é que você vê isso? Eu acho que uma oportunidade como essa aqui é uma oportunidade para que as pessoas passem a conhecer, entendeu? Outro dia eu vi um podcast com ele aqui, com o Tomás Naves, que é um craque aqui do Rio de Janeiro, com o Antônio Jorge, que é o presidente do grupo de mídia, e o Pinot, que é o presidente do clube de criação. Quer dizer, essa foi uma oportunidade para os jovens verem quem realmente faz a diferença falar sobre o negócio. Entendeu? O Tomás tem uma trajetória parecida com a minha também, trabalhou em todas as áreas do balcão, conhece essa área de negócios como um todo muito bem, né? Agora, isso tudo também é o seguinte, o mercado, o desenvolvimento das redes sociais, a criação de vídeos para as redes sociais fez com que também as campanhas de marketing tivessem redução das suas verbas de produção. Então, às vezes, também alguns filmes que antigamente, por exemplo, se pagava $1 milhão e contratava-se o melhor diretor de cena de Nova York para fazer um filme da Pepsi para o Brasil, entendeu? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque a comparação entre os custos de uma campanha do digital e do offline são estratosféricos, né? Tem essa campanha que eu te falei da Pepsi, do Zeppelin, que tinha uma série de outros filmes com outros artistas, inclusive, foi uma campanha de quase $3,5 milhões de produção. Né? Quer dizer, hoje em dia tem poucas contas no mercado de $3 milhões. Imagina se pagar só a produção. Sim, mas hoje aumentou a venda. Eu não entendo isso. Aumentou a venda, aumentou as coisas. Como é que a campanha, como é que diminuiu? Me explica. Os custos. Não, na verdade, eu estou atrás dessa explicação. Não, porque você tem mais experiência que eu. Eu te digo, os custos, mais experiência. na verdade, isso tudo é né, quando você faz o P&L de um negócio, você tem lá vários custos. Os custos de distribuição aumentaram bastante. Vários custos aumentaram. E aí, onde vai se espremendo? Entendeu? Eu me lembro uma vez que a Sendas mudou o seu Arthur Sendas parou de tomar conta do negócio um período e colocou uma pessoa lá para tomar conta e tinha no Rio Sendas e o Disco. E você analisando o P&L das Sendas, a última linha lá, se você cortasse propaganda, o lucro dava um puta pulo, entendeu? O que aconteceu foi se cortou e o Disco cresceu para caramba até a Sendas recuperar a posição que ela tinha, né, em função da comunicação, foi o custo muito mais alto. Entendeu? Então, o que aconteceu foi mas então você acha que a propaganda faz vender? Eu tenho certeza que sim. Então, aí eu vou de volta de novo. Então, como é que diminui, como é que os caras apertam lá se aumenta a vender? Yeah. É quase que eu falar assim, não vamos vender a lata vazia sem o produto da Coca-Cola? É quase isso. Só que você não consegue colocar na cabeça de algumas pessoas que, por exemplo, vamos pegar um exemplo agora, claro, que esse muda, está mostrando que o que a gente está falando é real. E a gente está vendo na pele e cada dia mais ele vai atropelar. Você pega o João Adib da CIMED. Sem dúvida. Tem acompanhado? Tem. Ele mesmo, ele deu uma entrevista outro dia. O pessoal, não, eles são malucos, ele faz isso. Aí ele falou, sabe por que acontece o que eu estou fazendo hoje? Porque eu tiro 12% para propaganda hoje na minha estrutura. E as marcas normais tiram 5%. Então, assim, o que acontece? O cara começou com 300 milhões, 500 milhões, 600, está em 5 bi, e eu acho que ano que vem ele quer chegar a 10 bi de faturamento. Ou seja, ele vai dobrar agora, em 2 anos ele vai dobrar. Aí eu faço a pergunta, não é possível que as pessoas não consigam enxergar. Tu vê, o cara está mostrando isso, ele começou lá, ele foi o 18º, quando ele pegou o negócio do pai dele, que eu acho que tem 10 anos, ele era o 18º maior laboratório do Brasil. Hoje é o 3º. E ele quer chegar em primeiro, que eu acho que é 10 bilhões de reais, algo nesse número, no final do ano que vem. Só que o que ele fez? Ele teve que sacrificar talvez 7% do que ninguém está colocando. Todo ano ele está colocando 7% em cima do faturamento. Ou seja, vai crescer, o faturamento vai crescer a verba de marketing. Que ele tá sabiamente sabendo trabalhar a escala. Porque eu me lembro de um comentário que uma vez o falecido Paulo Giovanni fez para mim. Ele falou assim, olha, se eu tenho um vendedor que me ganha 10% de comissão, eu não estou... Se ele trouxer para mim, por exemplo, um pedido, um PI de 1 bilhão, eu não estou pensando nos 100 mil que eu estou pagando para ele, eu estou pensando nos 900 que ele está trazendo para mim, entendeu? Então, o que eu acho que está faltando hoje em dia é arrojo também, para você investir sabendo o que está fazendo.
Aí, voltando ao que a gente conversou, como houve uma juniorização, e essa juniorização também foi no departamento de marketing, você, para tomar uma decisão de botar um dinheiro forte, como a DIB fez, você precisa ter muito conhecimento e muito respaldo para fazer isso. Senão você fica protegendo o teu emprego, sabe? Porque o risco é só teu. Você está contra a empresa toda, o nego falando, olha, você vai investir em propaganda, vai cair a lucratividade. Você tem que ter coragem para fazer isso. Isso ninguém faz sozinho, isso é uma equipe, entendeu? Agora, precisa de talento para você, como cara da área de negócio, saber envolver a empresa em torno de um objetivo, de um projeto de marketing realmente duradouro, que realmente construa a marca. Você falou, por exemplo, da dificuldade de criação hoje em dia. Boticário está aí com campanhas, né, colocando a briga na família, colocando o tema da polarização e tal. Fizeram um filme fantástico, maravilhoso do Dia das Mães. Ou seja, depende muito do... Isso foi a Almap também. Eu sou muito fã da Almap, ainda, até hoje. Né? Apesar de ter saído há muitos anos de lá, eu continuo muito fã da Almap. Ou seja, é possível, mesmo com a dificuldade. Não, eu acredito que é possível, mas eu vivi... Vamos lá, eu comecei a faculdade em 2004 e nessa época a gente sugava isso. A gente vivia de ver sem dúvida propagandas geniais. Isso era um hobby. Igual você via trailer, sem igual dúvida. O pessoal vê. Então, a gente tinha um hobby de o quê? Pegar vários filmes que são geniais, que tem vários, e você ficava se inspirando a ter isso. Hoje, se você pegar... Primeiro sutiã. Não, tem... Claro. Tem um monte. O Washington tem tem aquele uns 10, programa, 20, 40. Estadão. Tinha aquele programa Intervalo, né? Intervalo. Que era um programa que tinha... Que a gente eu acho que muito você aqui, assim como isso. outras iniciativas, fazem esse tipo de trabalho, entendeu? De trazer o conhecimento, porque você falou várias vezes, história. Esse pessoal, sem saber a história, não vão chegar a lugar nenhum, cara. Eles têm que olhar, entendeu? Você tem que saber entender. Porque se você não olhar a história do Brasil, você não conhece, você não entende por que a gente chegou onde em a gente 64 tá, na ditadura, indo, né? por que aconteceram tantas coisas nos últimos anos, por que o PT, depois de ter saído do poder, voltou. Sem você analisar a história, você não consegue... Aí não estou dizendo você ser a favor da direita ou da esquerda, o que seja, mas você tem que entender a história, entendeu? Para você poder saber em que país você vive. Então, você precisa entender a história da propaganda, do marketing, principalmente no Brasil, para poder, inclusive, saber o que você está fazendo. Que, por exemplo, eu escuto muita gente falar, não, tudo digital hoje em dia, não sei o quê. Eu queria saber por que o Mark Zuckerberg, quando ele teve problema de imagem no Facebook, né, antes dele de lançar a Meta, por que ele fez campanha na televisão e no rádio? Entendeu? Por que ele precisou de uma mídia off? Porque ele sabe que para construir marca, você precisa falar com multidões e com pertinência. Senão você não consegue fazer com que a sua marca tenha valor. E quando você trabalha no marketing, você precisa de criar valor para a sua marca. Senão, cara, a briga fica por preço. Então você vê hoje em dia, por exemplo, os maiores anunciantes do Rio de Janeiro são supermercados que trabalham basicamente preço, entendeu? R$29,90, R$19,90, 1,5 kg, sabe, por não sei quanto. Quer dizer, eu acho que tem outras coisas para serem comunicadas, com todo respeito às agências que trabalham com os supermercados no Rio de Janeiro. Mas eu acho que falar só isso é muito pouco para quem quer construir uma marca. E quando você vai fazer a sua opção de compra, é óbvio que o povo popular vai muito pelo preço, mas não tem que ter um balance, não tem que ter um balanço ali para você também valorizar a marca, a valorizar uma experiência, por exemplo, tem que falar do tanto em experiência de marca. Você, ao visitar uma loja, é diferente você ir no supermarket, é uma experiência diferente de ir no Guanabara. Então, mas pegando isso, cortando um pouquinho, desculpa. Nada. O que acontece? Eu vejo que as marcas, às vezes, na cabeça, ela tem esse movimento de querer falar da marca. Mas o mercado, ele quer vender produto. Ele não pensa em vender a marca do mercado. Então, entende? O que eu acho... Que nem você está falando, por exemplo, o supermercado, antigamente, Zona Sul ou Pão de Açúcar, é o lugar de gente feliz. Exatamente. Pão de Açúcar, né? Açúcar. Então, o que acontece? Antigamente, né, gestão João Diniz, João, o que criou e tal, o que eu... Pô, ele pegava e trabalhava muito isso. Ele delineava o público, fazia tudo e montava aquela ideia do quê? Pô, só esse pessoal que vai. Qual a ideia que eu quero? O que eu vou vender? Pô, você vê que o Pão de Açúcar, não sei se todo mundo sabe, mas as frutas, legumes e tal que tinha defeito, o Pão de Açúcar tira. Ele cobra mais caro, mas ele tira isso. Por quê? Porque era um ambiente todo criado para aquele tipo de pessoa
com um tipo de gosto daquele e tal para isso. Então ele montava aquilo. Agora, hoje é o que você está falando. O cara quer chegar lá e está preocupado em vender. Ele não quer saber se vai ter uma margem maior, se ele vai posicionar, se ele vai entregar. Não, quer vender 2 carretas por mês e se for qualquer público lá comprar, para ele tá valendo. Tanto que, o que acontece? Quando a gente tem um ou outro produto em qualquer área, que ele dá uma arrojadinha, um pouquinho mais, faz um negocinho diferente, o que acontece? Ele vira genial. Não é isso? Antigamente a gente estava no meio de gênios para um monte de coisa. Você via que é o que a gente discutiu aqui no dia com aquela mesa do pessoal. Você sentava, você tinha... Pô, não vergonha, mas eu teria vergonha de estar o Washington Oliveto, o Nizam Guanais e o outro, e de repente tu mostrar uma campanha e você... Não é que seria ridicularizado, mas o nível era tão alto que você ficava ali meio que... Você mesmo se cobrava muito. Agora, hoje em dia, tu pega a geração atual, que não é tanta assim, e você vai mostrar um negócio, aí se bobear, você bate o nível do cara, às vezes. Então, isso aí acaba que... Eu acho que a gente desceu muito o nível. Sem dúvida. E você vê tanto isso... Baixo, e você vê tanto isso, por quê? Porque os dinossauros... Foram colocados na prateleira. Né? Não, e eles estão voltando. É. Você vê o Nizam Guanais se aposentou, não sei o que, voltou, ia estar de contas menores, não sei o que, ele regressou. Aí. Você pegou os aí. cabeças todos, eles estão... O pessoal está trazendo de volta eles. Por quê? Porque é o que ele falou ali. Eu esqueci o nome, ele falou que foi para o MAP de Nova York, tem outros caras... Luiz Sanches. Então, tá pegando todos esses caras e tem outros, pessoal do Tátil Design, um monte Sem de dúvida. caras. Para quê? Para ele tentar pegar o manche e direcionar de novo para aquela área que a gente está falando. Pegar essa experiência dos dinossauros, Mas você unir sabe com o essa que eu garotada acho? aí... Eu acho que é o seguinte, nós estamos num momento de transição. Realmente tem esse retorno, entendeu? Porque a gente passou de um mercado onde o investimento em comunicação era um investimento pesado para um mercado onde as redes sociais proporcionaram você multifacetar o teu investimento, você bota 5 mil aqui, 10 mil ali e faz uma campanha. E se você tiver uma boa criação, uma boa sacada, você tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, só isso não está fazendo efeito. Entendeu? Por quê? Porque quando você também investe 100 mil reais por mês em comunicação, você não tem um retorno de quando você investir 1 milhão, mas as suas vendas também são proporcionais ao investimento que você faz. Então, mas é porque tem muita venda ainda que vem da época que tu investiu lá atrás. Ela Sem é flat, dúvida. ela mantém. Então, às vezes... Mas por quanto tempo? Não, aí... Porque tem um declínio. É o que você está falando. Tem um Aí, declínio. Às vezes, tem marca que ela não entende. Ela fica assim, eu parei de investir 10 milhões tem 2 anos e eu estou vendendo a mesma coisa. Enquanto aquele público foi marcado pela marca, que nem se falou, ela chancelou o valor, ele vai manter flat. Então, o que ele fica? Ele fica investindo 100 mil, 200 mil no social, média ou no digital. Até quando aparece alguém, entendeu? Sim, por exemplo, ela cai de uma vez. Quer ver uma categoria, alguém. que eu trabalhei, que eu tenho muito carinho pelo trabalho que eu fiz lá, pelo que eu aprendi com eles, na Vela Cosméticos, tanto como executivo de marketing da Vela, quanto como executivo de planejamento de agência lá. O que aconteceu com a Vela? Pô, a Vela começou, a Vela e a L'Oréal pararam de investir no mercado, por exemplo, de coloração. Tiraram dinheiro da época. O que aconteceu? A Niele, que era uma marca desse tamaninho, começou a investir em propaganda, chegou a fazer um filme com o Richard Gere, a criação da Artplan, e, cara, a L'Oréal comprou a Niele por não sei nem qual, $1 bilhão. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque as duas marcas principais da área de coloração deram chance para a Niele crescer. Em todas as categorias de negócio, o risco é esse. Que quando você tira o investimento ou reduz o teu manche, tira o investimento da tua marca, você tem um período de sobrevida. Mas até um determinado momento, se você não acordar... Até aparecer alguém, né? Se você não acordar a tempo, a chance de você perder a tua notoriedade e perder participação de mercado é muito grande. Hoje você vai no supermercado, por exemplo, ou então numa farmácia, você vê lá 500 marcas de coloração competindo de igual para igual com a Vela e com a L'Oréal. Quer dizer, isso tudo é uma questão de administração de marketing e de talento de quem está gerenciando também, né? Eu acho que a tendência de algumas coisas mudou muito. Ela está realmente passando por
É o que você falou, acho que pode ser uma transição. A gente tem que entender qual tipo de transição a gente está vivendo, porque se a gente não olha para o passado e tira lições e vai utilizando isso para melhorar o futuro, você fica muito sem base. E sem tirar o olho do futuro também, Sim. porque tem muita coisa acontecendo hoje que é maravilhosa. Sabe, quando você tem a possibilidade de realizar o sonho do McLuhan, lá na década de 30, de você ter seus 15 minutos de fama, de você estar atuando numa rede social, de você estar colocando lá o que você tem para transferir de conhecimento para a juventude e tal, ou então de interesse para o público que está consumindo comunicação no TikTok, no Instagram, em qualquer dessas redes sociais, sabe, isso aí é uma realidade do mercado. A gente não pode esquecer do que está vindo de novo, né? Aliás, é uma coisa antiga, né? A música lá do Belchior já falava. O novo sempre vem. Pegando isso aí, qual papel você vê, além do dinheiro, o que é mais eficiente na construção de marca duradoura sem ser o dinheiro, você acha? Eu acho que o dinheiro é só um detalhe, para ser sincero, entendeu? Custa caro fazer coisa boa em qualquer categoria de negócio que você trabalhe. Mas eu acho que um trabalho realmente estruturado, fundamentado em pesquisa de mercado. Muita gente se esqueceu disso também, né? As agências antigamente tinham lucratividade, mas investiam em pesquisa, inclusive para fundamentar a apresentação de campanhas que fizeram um grande sucesso junto ao cliente. Quando o cliente fala assim, quero ou não quero, isso é uma coisa. A outra coisa é você apresentar para ele um conceito, um posicionamento de mercado, toda a estruturação, né, o universo dos seus concorrentes, uma pesquisa feita que sustenta a sua campanha para você poder vender aquela campanha. Então, eu acho que assim, uma retomada de pessoas mais seniors nos departamentos de marketing vai ajudar. E isso eu acho que está já acontecendo. Porque não adianta você ter o CMO ou o vice-presidente de marketing, a super fera, e ter uma equipe só de gente júnior. E dentre essa equipe toda de júnior, sempre tem um ou dois gênios ali, entendeu? Mas você só ter gente júnior por uma questão de custo, sai mais caro do que você ter alguns profissionais. Por exemplo, na época que eu trabalhava no departamento de marketing, assim, você entrava como auxiliar do assistente, gerente de produto júnior, gerente de produto pleno, gerente de produto sênior, gerente de grupo de produto, até você chegar num gerente de marketing. Você fazia essa carreira aqui, você ia acumulando bagagem na tua carreira, entendeu? Então, eu acho que está faltando, embora os cargos e as escadas continuem existindo, eu acho que falta responsabilidade e também, vamos dizer, risco para as pessoas terem que tomar. Tem que tomar risco. Para você apresentar um projeto para você vender um determinado produto novo numa grande companhia multinacional, você tem risco, entendeu? Esse cara, por exemplo, que eu te falei do início da nossa conversa, o Wolfgang Ermlich, foi presidente da Vela aqui. Antes de ser presidente do Brasil, ele foi presidente do Japão. Ele falou para mim o seguinte, chegava lá no Japão, se ele ele criasse um produto novo e vendesse para a diretoria, o negócio não andava. Entendeu? Por quê? Quando ele começou a sacar isso, que ele fazia? Ele ia no refeitório e conversava com os caras da base da pirâmide da empresa no Japão. E essa ideia ia crescendo até a hora dele assinar. Quando chegava para ele, embora a ideia fosse dele, tinha corrido todo um crescente, que no Japão o pessoal funciona dessa maneira, diferente da nossa maneira aqui, né? Ou seja, isso mostra que quando você tem uma equipe envolvida numa ideia que realmente seja poderosa, a equipe inteira, a empresa toda trabalha a favor de uma CIMED, por exemplo, que tem um cara que diz que o vendedor dele, até as 9h30, 10 horas da manhã, tem que ter tudo resolvido. Depois das 10 horas, não vai receber nenhuma ligação do diretor financeiro para dizer que o cliente está inadimplente ou porque a distribuição... Não interessa, o cara está na rua para vender. Entendeu? Então, ele tem uma equipe realmente envolvida, trabalhando a favor dele. Quando você tem uma equipe envolvida, trabalhando a favor de uma ideia, você tem a tua empresa como sucesso. Pegando essa parte de equipe, como é que você pensa uma equipe para fazer uma campanha muito boa? O que você consideraria hoje, se a gente fosse montar uma equipe para criação e tal, que seria essencial? Você acha que hoje não tem? Ou que talvez tirou nessa transição, porque realmente também com o digital, é que nem você falou, às vezes algumas áreas acabaram sendo diminuídas, ou tendo menos gente, ou
ou cortando, porque no digital diz que não precisa ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é inteligência, a área de inteligência, de pesquisa, de conhecimento do comportamento do consumidor e de relacionamento do consumidor com a categoria de negócio que você está trabalhando. Isso é fundamental. No caso da Almap, por exemplo, a gente conhece a Rita Almeida, que é uma pessoa que cuida lá também do departamento de planejamento. Hoje chama planejamento e engloba pesquisa, né? Então, essa parte de inteligência por trás do negócio é que dá suporte para você poder desenvolver os melhores trabalhos. Você acha que a criatividade ainda é um diferencial ou ela vai virar commodity com essa automação, essa parte da IA? Eu acho que é assim, eu acho que é uma coisa completamente desnecessário até a gente pensar nesse tipo de coisa, porque tem determinadas sacadas que o algoritmo nunca vai chegar. Entendeu? O algoritmo nunca vai chegar a fazer uma campanha como o Gustavo Bastos fez agora, que põe-me no meu lugar na geladeira e colocou a Rio Carioca, aproveitando o que aconteceu com a Marina. Entendeu? Esse tipo de coisa não acontece entendeu? A imagem, por exemplo, a ideia do Zeppelin, entendeu? Em função de uma frase, precisamos vencer 50 anos de parede pintada da Coca-Cola, não sai do algoritmo, isso sai na cabeça de alguém que, entendeu? Que tem uma cognição completamente diferente da que acontece nas máquinas, entendeu? Agora, também achar que é uma coisa ou outra, não é. Acho que as coisas vão conviver, e quanto melhor for a criação, melhor o algoritmo trabalha em função do desdobramento de uma grande ideia. Porque, cara, a grande coisa da propaganda, do marketing, é ideia. Quando você tem uma ideia por trás de uma campanha que tem a ver com o posicionamento de mercado do teu produto, isso é mais forte do que qualquer coisa. O resto é desdobramento. Eu acho que aí cabe espaço tanto para a IA quanto para os criativos trabalharem em conjunto. Pegando um pouco da continuidade da sua carreira, você falou da melodia. Sim. E como é que foi essa transição que você fez da propaganda um pouco para a rádio? Na verdade, assim, eu acho que não existem essas barreiras, sabe? E quando eu fui para a melodia, na verdade, foi uma oportunidade que apareceu. Eu estava trabalhando no marketing da Mad Levison, lá com o Zé Marcos Schuster, e me convidaram para organizar um departamento comercial de uma rádio. Eu fui por isso, entendeu? E também porque existe um dinheiro, e a área comercial é uma área que te dá retorno. E justamente em função da movimentação toda que estava havendo no mercado, para me colocar, eu achei mais cômodo para mim cuidar de uma área comercial e fazer dinheiro com isso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu fiquei 10 anos na Melodia. Final de setembro, a gente fez um acordo, eu e o Theo, que é um dos donos lá da rádio, e fiquei até dezembro lá. Esse período ele foi buscar uma pessoa e colocou no meu lugar. De lá para cá, eu dei um tempo na minha carreira, sabe? Estou vendo... Sabático. Meio sabático. Não, eu não me dou hoje ao luxo de ficar um ano de sabático, mas eu estou há 6 meses pensando exatamente o que eu estou fazendo. Nesse momento agora, eu estou num momento crucial de escolher o que eu vou tocar mais, mas eu acho, inclusive, que eu vou mais para a área comercial mesmo, sabe? Estou negociando algumas representações aqui, e isso não invalida as outras atividades que eu tenho. Também estou num projeto super importante, vou te falar que eu não vou te falar o que ainda, não é a marca nem nada, mas eu estou no desenvolvimento de uma rede social brasileira. E isso é uma coisa em paralelo. O Palito já participou disso aí com a gente, ele sabe o que eu estou falando. É uma rede social... Conta, Palito. Não, isso, em breve eu vou te falar isso. Mas, assim, eu acho que assim, a experiência também te dá a oportunidade de você usar a tua experiência em algumas atividades, entendeu? Você tem menos envolvimento físico e mais envolvimento intelectual e de transferência de conhecimento para gerar negócio. Mas tem uma história boa também na tua passagem pela Som Livre. Foi um presente que o João Araújo me deu. É porque é garoto novo? Então, pede para... Eu quero... Pode contar. Som Livre, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui para Som Livre, por incrível que pareça, Som Livre, embora fosse uma empresa, naquela época da Globo, né, o João Araújo tinha 30% da empresa e 70% da Globo. Tinha espaço na Globo, inclusive, nas madrugadas, né, por exemplo, antigamente você tinha o fade
né, a partir de 11 horas da noite, usava o fade só para transferir material de um lado para o outro, né, que tinha esse tipo de coisa, né? Você não é desse tempo, mas você gravava um matic e fazia o fade, no fade você jogava a imagem para todas as distribuidoras, a Globo e tal. Embora a Som Livre tivesse esse espaço, aí que está, o talento da Som Livre era muito maior do que eu, por exemplo, na área de produção musical. Eu fui substituir um cara chamado Heleno, entendeu? Heleno de Oliveira, que é um craque, foi um craque na música, entendeu? Mas ele não tinha experiência de marketing. Então, ele era um excelente vendedor, conhecia, foi o cara que criou a Aquarela como é o nome dele? Toquinho? Não, a Aquarela do meu Deus, Ali? cantor maravilhoso. Eu vou lembrar dele depois. Mas o cara era um craque nessa área, mas ele não era de marketing, entendeu? O que eu fiz lá? Primeiro trabalho que o João me passou foi avaliar o negócio da Xuxa, entendeu? Que nos primeiros 10 anos, os números da Xuxa eram assim, ela vendia mais de 3 milhões de CDs, né, por ano. Nos últimos 4 anos, tinha caído a média para uns 600 mil. 6 anos. Nos últimos 4 anos, tinha caído a média para 400 mil por ano. E os 2 últimos anos, a média tinha caído para 100 mil e o último produto tinha 90, 100 mil colocados no mercado, mas tinha 80 mil em devolução. Então, o João falou assim, pô, ou a gente dá um basta nisso, ou então a gente vai estragar a Xuxa e vamos também perder dinheiro com esse negócio. E aí fizemos uma análise, uma equipe que eu contratei para trabalhar comigo, trouxe uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Pepsi também, e a gente chegou à conclusão que a Xuxa, embora uma estrela, uma pessoa luminosa, uma pessoa maravilhosa, uma profissional e uma pessoa, principalmente, fantástica que eu conheci, tive a sorte de conhecer, ela não era uma cantora, ela era uma estrela da televisão, que cantava também as musiquinhas dela lá. Então, a gente fez uma proposta dela fazer. Primeira coisa, voltar para o público infantil, que ela tinha, na época, lá nos anos 2000, ela estava insistindo naquela história de acompanhar o target que estava crescendo. Então, eu falei, olha, você é a rainha dos baixinhos, vamos voltar para as crianças. E, ao invés de fazer uma coisa voltada só para criança em áudio, vamos fazer uma coisa audiovisual. E a Universal Music tinha acabado de lançar um produto para Sandy Júnior, que era um VHS com um CD. Então, o projeto era esse, entendeu? Daí nasceu Xuxa para baixinhos. Xuxa só para baixinhos, e o sucesso, não preciso te contar, que, né, de um ano para o outro foi assim, o primeiro produto a gente vendeu 2 milhões de unidades. E criamos, por exemplo, várias coisas. A Globo sempre teve aquelas minisséries, né, os Maia, não sei o quê. Eu encapsulei aquilo tudinho, botei em DVD, começamos a vender no mercado de vídeo. A Som Livre virou líder de vídeo, de DVD, e voltou às pontas, lá, do segundo, terceiro lugar. Ela passou para primeiro na área de áudio. Quer dizer, com o quê? Com as novelas, com a forma de trabalhar, de criar várias coletâneas, porque a Som Livre não tinha artista, né? Na época que eu peguei, não tinha artista. A única artista mesmo contratada era a Xuxa. Fizemos assim, Djavan Novelas, a série Perfil, os Bambas do Samba, criamos produtos de marketing e com isso a gente foi vendendo bastante e a Som Livre voltou a ter uma importância no mercado bastante grande. Foi um trabalho fantástico também de ter sido feito. Eu perguntei um pouco dessa parte da melodia, porque você falou do gospel. Sim. E é uma área que eu vejo que é igual à propaganda. Eu vejo ela com um pouco de delay. Sem dúvida. E eu não vejo quem é muito de fora do mercado gospel querer investir. Como você trabalhou um pouco, eu queria pegar uma percepção um pouco que você tem sobre isso, porque eu vejo muito caminho que falta gente arrojada no mercado gospel para poder balançar ele. É verdade. Agora, na verdade, o que acontece, a dificuldade que você tem nesse mercado gospel é que tem muito fundamentalismo envolvido no negócio, entendeu? Então, tem algumas barreiras que os artistas, às vezes, não querem se arriscar a passar, entendeu? Então, e é um mercado muito fechado também. Eles se fecham muito, sabe? Agora, hoje em dia, você já vê, o gênero gospel no Rio de Janeiro é o segundo mais ouvido, né? Principalmente no interior do estado. A Mediacom, que é a minha empresa, vamos dizer assim, a subsidiária da Abert aqui no Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa no interior do estado, no capital e interior, e é fantástica a penetração do gênero musical gospel. E hoje você vê os shows gospel com uma tremenda produção ao nível dos sertanejos, entendeu? Só que, como há um preconceito muito grande,
né, do público que não gospel, não religioso, não evangélico, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de avaliação do que é bom, não quero nem ouvir. Então, você tem um público muito fechado, né? Agora, o que acontece é que essa população está crescendo muito. Quer dizer, você tem o Rio de Janeiro, em média, você tem 30% da população do Rio de Janeiro já é evangélica. Né? E alguns municípios aqui do Rio de Janeiro, tipo São Gonçalo, a Baixada Fluminense, a população chega a ser mais de 50% evangélica. Entendeu? Então, por isso a Melodia tem tanta... Não só a Melodia, 93 também, né? E outras emissoras gostam. Mas a Melodia tem um poder muito grande, mais de 200 mil ouvintes por minuto, ouvindo a Rádio Melodia. Quer dizer, é um potencial muito grande, mas um público muito fechado. Entendeu? E eu fiz sempre questão de mostrar para o mercado publicitário que eles não estavam comprando o conteúdo gospel, eu estava vendendo para eles, era o perfil do público que eu via. Entendeu? Para vencer esse preconceito. Eu consegui, inclusive, trazer a Coca-Cola para anunciar na Melodia. Porque a Coca-Cola é para todos, não? Quando você vai abrir uma conta no banco, o gerente pergunta para você qual é a tua religião. Não. Então, você é um consumidor. Então, eu vendo o teu perfil. Você quer falar com metade da população do Rio de Janeiro, por exemplo, em Caxias, ou você quer falar com 100%? Entendeu? Então, se você vai fazer uma campanha só com rádio, coloca a Tupi, coloca a JB, mas não deixa de colocar a Melodia, porque se você não colocar, você está deixando de falar com metade da população. Em São Gonçalo, mais do que metade da população. Entendeu? Então, e aos poucos você conseguiu, então, quebrar algumas barreiras. Conseguimos quebrar algumas barreiras. E a Melodia é uma rádio, um poder de comunicação muito forte. Entendeu? Como projeto de marketing, eu acho bem interessante. Você chegou no projeto da Melodia, encapsular ou fazer alguns projetos diferenciados usando mais o marketing, que é uma área que eu também acho que nem eu te falei aqui, eu acho que ainda não decolou no gospel. O pessoal pegou algumas áreas, que é capa, estruturação de show, mas eu acho que ainda tem um lado que eles ainda... Eu não sei se é a cabeça, que nem se falou, se é parte da fundação deles, mas que eles ainda não beberam naquela vertente de comercial, vamos dizer. Olha, eu consegui criar alguns projetos comerciais na Melodia que a gente teve bastante sucesso. Projetos para marcas como Águas do Rio, outras marcas, a TIM, outros anunciantes aí. Projetos comerciais com base nos dados de público que eu tinha. Mexer no conteúdo como eu mexi na Som Livre, não. Entendeu? Porque isso é um mercado, uma área muito fechada. Entendeu? E até por medo de perder a hegemonia, né? Entendeu? Que eles têm, entendeu? Então, eu, infelizmente, não tive. Acho, inclusive, que eu poderia ter feito grandes projetos de sucesso lá na Melodia, e pode ser até que volte, porque eu tenho as portas abertas na Melodia e tenho bastante carinho por eles e eles por mim. A gente tem uma relação muito positiva. Eu continuo vendendo algumas coisas para a Rádio Melodia, para alguns clientes que eu tenho, como parte do meu período sabático, né? Para ter alguma remuneração, eu mantive alguns clientes e continuo vendendo para eles. E até tenho a pretensão de, quem sabe, no futuro, porque é um segmento de mercado que a gente não pode desprezar, muito pelo contrário, está crescendo muito essa questão. Não, é porque eu vejo esse gap que tem. É que nem você está falando aqui, é igual quando teve o gap entre o CD e o DVD e o Blu-ray. O Blu-ray e o streaming. Ele, às vezes, tem um gap que nem todo mundo enxerga, ou que nem todo mundo quer meter a mão, que é o que a gente está falando na propaganda. Que é você ver o produto, você vê que tem um mercado, mas falta alguém com... Eu acho que você falou num ponto crucial, sabe? Que quando você sabe qual é o mercado que você trabalha, tá? Porque, por exemplo, o mercado de CDs, né? A indústria da música não era a indústria da música, era a indústria fonográfica, né? Inclusive era a Associação Brasileira de Produtores de Disco, né? E assim, isso norteava a cabeça do povo que estava na música, entendeu? O que aconteceu? Quando você passou do vinil para a fita cassete, da fita cassete para o CD, você sempre teve a possibilidade de retrabalhar catálogos, né? Quer dizer, quem tinha catálogo do Rolling Stones refez tudinho, botou em CD, vendeu, porque estava remasterizado, não sei o quê. Isso tudo foi fazendo com que o mercado crescesse cada vez mais, até o momento que apareceram os peer-to-peer e a música começou a ser pirateada digitalmente. Napster.
Entendeu? E aí o que aconteceu? Acabou a indústria da música. E as gravadoras, as editoras começaram a brigar contra os piratas, entendeu? E brigar contra a tecnologia. O que aconteceu foi que a tecnologia cresceu e o pessoal começou a ter acesso na música só por pirata. Mas olha só. Calma, deixa eu te falar. E aí o que aconteceu? Até o momento que apareceu um maluco que fez um Spotify. Eu me lembro que quando eu estava na Ação Livre, eu deixei um projeto pronto lá, que na verdade não foi bem entendido, e assim, é tal negócio. Quando há uma substituição de equipe e tal, o pensamento é um pensamento novo. A pessoa que foi para lá cuidar da Ação Livre no meu lugar, inclusive o Gustavo Ramos, é um cara maravilhoso de marketing e tal, mas ele não deu continuidade a esse trabalho, que era a Ação Livre do futuro, e o pensamento era o seguinte: se eu te perguntar hoje qual é a gravadora do Paralamas do Sucesso, você sabe? Entendeu? Então, o pensamento era o seguinte: eu quero ouvir uma música do Michael Jackson, da Tina Turner, do Rolling Stones, do Beatles. Cara, o ponto de encontro da música poderia ser a Ação Livre. Então, a Ação Livre já tinha uma atuação. Aliás, uma marca já até fala sobre isso, né? Isso aí, Som Livre. Som Livre. O João é um cara visionário. O João é maravilhoso. Ter trabalhado com o João Araújo foi um presente. E aí, cara, acabou que alguém lançou o Spotify e ressurgiu a indústria da música. Nunca se ouviu tanta música, nunca se ganhou tanto dinheiro com a música como se hoje se ganha. Então, o que eu ia falar era justo nesse ponto. Vamos lá, isso aí foi igual quando a indústria do DVD foi lá e o pessoal falou: pô, Netflix, você quer me comprar? Você quer fazer isso? O problema é que quando o cara fica grande, ele não olha para o outro lado. Exatamente. E aí ele não consegue entender. Imagina só, que é o que a gente está falando agora, mas em outra proporção. Se alguém da fonografia, naquela época, tivesse pego, imagina isso, uma Sony, ela fala assim: não, eu vou comprar o Spotify. O que teria acontecido com uma... Só que o mundo, se você for ver, eu não vou generalizar, mas usar a palavra burro ou alguma coisa dessa. Mas eu, às vezes, acho que as pessoas... eu não sei se é o ego ou o que acontece quando ela chega num patamar tão grande. Porque o mundo já mostrou esse negócio várias vezes e os grandes continuam deixando acontecer. Mas por que isso acontece? Eu te digo, você está tão ocupado com o seu problema que você não consegue olhar... Eu vou falar uma frase que é a coisa mais clichê, mais usada, que é você pensar fora da caixa. Você não consegue enxergar fora da caixa, sabe? Você fica... Qual é o meu problema? Eu estou com problema de distribuição, como é que eu resolvo o problema de distribuição? Pô, o problema de distribuição da música foi solucionado por uma outra coisa, que era o acesso digital. Então mas o Napster, quando os caras foram olhar para ele e oferecer, a indústria fonográfica já quis marretar ele. Exatamente. Então, porque não consegue ver. Não conseguiu Então, enxergar. mas ela tinha que falar assim: não, eu vou comprar o Napster. Pois é, mas aí a arrogância... É isso que eu estou falando. A arrogância faz com que você não enxergue. Você mesmo acabou de falar agora há pouco. O que a Aniele foi... O que aconteceu com a Aniele? Compraram. O que a Coca-Cola... Por exemplo, você que acompanha deve saber. Você lembra da Glaçu? Não, a marca que a Coca-Cola comprou do 50 Cent, que era a Vitamin Water. Ela começou a crescer nos Estados Unidos. Crescer. E os caras começaram a ver, cara, se eu deixar um pouquinho mais, eles vão me passar. Pô, quando os caras bateram 4 bilhões, os caras tiveram que comprar. A Pepsi agora não comprou a Pops alguma... Eu não lembro... água saborizada. Ela não comprou a Del Valle. Por que ela fez isso? Porque ela começou a sentir. Só que o cara, antes disso, às vezes ele tem a oportunidade, ele fala assim: não, aquele maluco ali não vai fazer nada. Que nem você falou. Né? Esse cara aqui... Porra, é ruim demais. Então, assim, ele não pega... Só que isso a gente viu, não é uma vez, não. Se eu pegar aí, são quantas vezes? Não, muitas. Várias. A própria Nike agora foi inventar de fazer umas coisas meio no mercado, de, não, vamos trocar. O que aconteceu? A ON, que é do filho do Sucupira, de um dos sócios lá do 3G, e o Roger Federer, deu um crescimento que o pessoal já começou a ficar. E outro dia eu olhei a tabela, a diferença é gigantesca. A Nike vende 50 bilhões... E os caras estão vendendo 9. Ok. Eu sou eles hoje, eu chego lá e falo assim: eu quero comprar 20%. Exato. Por quê? Você vai crescer, mas eu tô ali, igual junto. O pessoal fez com a Reebok. Só que tem algumas áreas que os caras não metem a mão. A música ficou um embate, tem embate até hoje. Quem cabeçou muito foi a Taylor Swift e o Metallica, que brigaram muito com o mercado.
Só que o pessoal da fonografia falava assim, que nem você está falando, eu tenho o catálogo, então eu vou segurar o máximo catálogo e o cara não vão. Só que aí como a música vivia numa caixa, que é a legislação, a galera que estava do outro lado, ela falou assim, irmão, a gente está aqui na guerra. Não adianta a música vir de faca e achar que só nesse ambiente a gente só entra com faca. Aí o cara do Napster falou, eu vou vir de metralhadora, porque na minha não tem lei. Agora, então, porque o Napster não tinha lei. Então o que ele falou? Vou botar a música de graça. Você não pode de ninguém, vou liberar para todo mundo. E aí a música perdeu esse... O que eu quis dizer é que às vezes em alguns momentos, como eu falo pro gospel, tem muita gravadora grande, ninguém... todo mundo... Tem a MK, que é a que segura, que eu acho que ela gere... ela inovou um pouco, mas ela ainda gere a música como geria nos anos 2000, Sem que dúvida. é segurar Você quer ver um exemplo que você cara... deu que atrapalha a 93, eu acho. Na minha forma de analisar, sob o ponto de vista de marketing, eles na 93, eles tocam música só da MK, porque é do mesmo grupo. A Melodia toca as melhores músicas. Entendeu? Por isso, talvez... você tem que se botar... você analisar... pode ser dono, mas você não pode segurar. Igual você falou, eu vou ter um Spotify, eu sou dono. Vamos imaginar. Universal é dono. Mas, então eu vou botar a música só da Universal. Aí você não vai crescer aí a plataforma. O Deezer cresce, porque abre... Entendeu? É isso aí. É isso mesmo. Então, Exatamente. essas coisas que às vezes... E a gente acaba perguntando porque a experiência e a coisa que você já passou, você acaba tendo uma visão diferente. Porque tem gente na cabeça que você fala assim, esse cara é maluco. Você vê o Elon Musk, vamos pegar o exemplo dele. Ele é um cara que ele está na dianteira de um monte de coisa, mas você vê que ele para? Não, ele está inventando coisa, ele está entrando, ele está puxando, ele está comprando, ele está trocando. Quer ver outro cara? O cara da Virgin, como é que é o nome dele? Esqueci. Hatloft. Richard Branson, da Virgin. Você vê, ele pegou, fez a gravadora, depois pegou, lançou a empresa de avião. Depois agora está com empresa ligada à bebida. Depois, então assim, o cara foi inovando. Tu vê, ele tem problemas como os outros. Só que ele pegou o quê? Pô, vou deixar a galera gerenciar o normal, que é o que todo mundo pode fazer. E como eu tenho ideias e coisas diferentes, eu vou trabalhar isso. Mas você vê o seguinte, como é que é importante o trabalho de marketing. O que proporcionou a ele fazer essa diversificação do negócio foi a solidez da marca Virgin. Né? Mas então, ele é um cara ele é um cara fora da curva porque ele investiu. É igual a gente está falando... Mas isso é assim. Por exemplo, eu lembrei agora de outro. O Nizam, no auge da África, o que ele fez? Ele criou o grupo ABC. Aí vendeu. Aí depois o que ele fez? Ele pegou e fez uma agência que só atendia os 20 maiores clientes num modelo boutique. Aí fez não sei o que, eu acho que vendeu de novo. Aí criou... Por quê? Porque ele vai pegar... Só que, vamos lá, por que um cara desse não para igual todo mundo? É isso que eu tô falando. Ele é inquieto, né? Ele tem a Ele comissão. não faz por dinheiro, igual você está falando. Ele faz pelo acontecimento, ele faz por quebrar barreira. Pelo ele sonho faz de realizar uma coisa pela ideia diferente. Que ele consegue enxergar na frente das pessoas. Então, isso é muito particular, isso é muito pessoal também, né? Então, isso, ele veio, quebrou a barreira na época da IG, que ele pegou e fez um negócio que ninguém faria, que é o quê? Pô, vou investir o dinheiro pra caramba. Então, eu vejo... Vou botar um cachorro como garoto propaganda. Mais uma vez, por isso que a gente falou aqui, e antes falou do programa e da ideia, que é o multitude especial, que é o que a gente traz, a ideia não é ficar só na propaganda, e sim em coisas especiais, em negócio. Por quê? Porque o negócio só sai com a propaganda, por mais que ela não tenha sido feito para isso. Mas lá atrás tinha propaganda, só não era estigmatizada igual é hoje, ou só não era taxada como propaganda, que hoje começou a acontecer o quê? Muita via do pessoal reclamar da propaganda. Mas por quê? Porque não é mais propaganda. O que você falou, às vezes o cara vai falar, não sei o que, lugar do mais barato, não sei o que, custa tanto. Não é uma criação onde você olha aquilo com deleite igual você tinha. Mas existem ainda. Existe, mas na proporção que se via, é muito pouco. Mas sabe o que acontece também? Muito por falta de conhecimento do público, né, sobre o que significam as palavras. Por exemplo, quando você fala assim, esse cara fez marketing. Então, hoje em dia se tornou sinônimo de fazer marketing quando você consegue aparecer, né, em alguma campanha e tal, o cara está fazendo marketing bem feito. E o marketing é muito mais do que isso. O marketing, a comunicação é uma parte importantíssima no marketing, né? Mas o marketing é desde o desenvolvimento do produto,
a embalagem, o comportamento do consumidor, a forma de distribuição. Quer dizer, tem toda uma ciência multifacetada a favor de uma grande campanha que vai comunicar esses atributos todos que o produto tem para atender uma determinada demanda que existe no mercado, entendeu? Então, assim, eu acho que vou retornar com a importância do conhecimento de marketing e realmente fazer com que as empresas trabalhem isso de uma forma mais profissional, mais sênior, entendeu? Vai ajudar a propaganda. Agora, o que está acontecendo? Eu acho que as empresas estão começando a retornar ao investimento em experiência, sabe? Tem um movimento, por exemplo, do etarismo, que aqui no Rio, o Marco Antônio Vieira Soto, que é do grupo Dreamers lá, e em São Paulo também com a Rita, lá, essa coisa do combater o etarismo. A Rita está com 60 e poucos anos, acabou de ganhar o Caboré o ano passado, de planejamento, entendeu? Quer dizer, existe um retorno a pessoas que têm realmente experiência no mercado, não para serem exclusivas e únicas, né? Mas para poder conviver com a garotada. E aí, voltando, como acontece no Japão, nos países mais orientais, onde as pessoas com mais idade, com mais experiência, passam a ter uma importância maior nos negócios, justamente pela experiência que elas podem transmitir para os mais jovens, vir com mais consistência para o marketing. Eu acho que esse movimento está começando a acontecer. Então, a gente está chegando, assim, mais nos finalmente. Olha nós aí. Estamos chegando Estamos chegando nos finalmente aqui dessa primeira parte, vamos dizer, do que a gente está bolando para cá. Falamos um pouquinho, tem bastante história, porque não preciso nem falar nada. Eu queria que você, assim, pudesse deixar uma mensagem para o mercado e para a nova geração aí, sobre um pouco do que a gente vem falando aqui, tanto do mercado de criação, de publicidade, de propaganda, e, basicamente, enaltecer o geral, agradecer por você ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Passar um pouco desse grande conhecimento que você viveu nesse tempo todo e a gente pensar em alguma coisa aqui para movimentar esse meio aí que a gente tem apertado vários botões aqui para tentar trazer o pessoal mais para os jovens poderem acompanhar essa geração que foi gênio da propaganda. Eu acho que assim, a grande mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar é que as pessoas parassem de olhar as coisas só no tempo que elas estão, sabe? E começarem a enxergar que a união, um time, uma força de um time, entendeu? De você ouvir pessoas mais experientes, juntando com pessoas que estão começando agora, podem fazer com que o mercado cresça bastante. E assim, e sem as fronteiras, né? Porque hoje em dia você vê assim, não, hoje em dia tudo é digital. Pessoal, acorda, sabe? Tem um mundo offline, entendeu? Que eu acho até, inclusive, que essa palavra atrapalha. Para mim não é offline, para mim é mídia de massa. Né? A mídia online é a mídia digital e a mídia de massa é o que chamam de offline. Quer dizer, não existem essas barreiras, porque, em última análise, o que você precisa fazer é com que os consumidores conheçam sua marca. Se essa mensagem vai chegar por meios offline ou online, mídia de massa ou mídia digital, tanto faz. A disciplina é a mesma, entendeu? O processo de comunicação é o mesmo, entendeu? E aí, hoje em dia, você tem outros formatos de comunicação, você não tem só a televisão, você tem 500 formas de chegar no consumidor, mas a gente não pode esquecer que essas formas existem e que você, ao administrar de acordo com a verba que você tem, com o tipo de produto que você tem, com o tipo de distribuição que você tenha, você pode usar melhor todos os canais de comunicação para fazer com que o seu marketing seja mais bem-sucedido no mercado. Então, olha, atenção. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Palito. Hoje você não falou muito. Fiquei aqui, só aprendendo. Muito bom papo. Aliás, eu estava pensando aqui essa coisa um projeto para velhos talentos, né? Isso aí. Eu acho que é isso também. A coroa tá chegando, hein? Valeu, então, eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bom a oportunidade de eu te apresentar o Eugênio, eu acho que aí vai dar samba vai aí dar esse encontro. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez. Acompanha a gente no Spotify, no YouTube, nas mídias sociais nós vamos ter alguns cortes. Curta, compartilhe e mande para os seus amigos. Até logo, obrigado para mais um programa.